O nosso objetivo é te mostrar como o seu salário pode sim se transformar em uma renda passiva que pinga mês a mês na sua conta. Uma renda que cresce com o tempo e que pode sim ser o pilar da sua aposentadoria com independência e segurança financeira. O desafio, então, é encontrar boas empresas que paguem bons dividendos e que estejam cotadas a bons preços. Encontrar essas três características ao mesmo tempo é raro, mas está acontecendo agora. E isso nunca foi tão necessário, porque do outro lado, o que a gente tem visto? Sistemas que sempre parecem seguros estão cada vez mais frágeis. Um exemplo recente é o próprio INSS. Vieram à tona fraudes bilionárias dentro da Previdência Pública, levantando sérias dúvidas sobre a sustentabilidade do sistema e a segurança de quem ainda espera se aposentar confiando totalmente no governo. Isso só reforça um ponto fundamental. A sua independência financeira não pode depender dos outros, nem do banco, nem do assessor, nem do governo. Ela precisa estar nas suas mãos. E é por isso que construir uma carteira de ações bem pensada, voltada para gerar renda com dividendos, é muito mais do que investir. É garantir o seu futuro com consciência. E não estamos falando aqui de promessas vagas, apostas ou estratégias mirabolantes. Estamos falando de uma filosofia comprovada, construída ao longo de mais de 50 anos por Luiz Barsi Filho, o maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira, que é aplicada hoje por milhares de brasileiros com consistência. Hoje, então, a gente vai revelar quais são as maiores pagadoras de dividendos da Bolsa que têm o potencial de te aposentar com tranquilidade. Empresas que não só resistem a cenários turbulentos, mas também que geram lucros consistentes e distribuem esses lucros diretamente para os acionistas. A gente está aqui falando de empresas sólidas, um histórico de distribuição de dividendos acima da média e que fazem parte dos setores mais resilientes da nossa economia. E o melhor, elas são empresas que qualquer pessoa pode acessar na bolsa, mesmo começando com muito poucos recursos. Uma gigante do setor financeiro, o Banco do Brasil segue sendo uma das maiores referências em solidez, governança e previsibilidade de lucros do país. Mesmo em cenários desafiadores como os de 2024 e 2025, a instituição manteve sua lucratividade bilionária e uma política consistente de distribuição de dividendos. Agora a gente vai olhar o que teria acontecido com o investidor que decidiu confiar no potencial do Banco do Brasil desde janeiro de 2013, investindo R$10 mil inicialmente e a partir dali fazendo aportes mensais de R$2.000 até dezembro de 2025. Durante esse período, o Brasil enfrentou recessão, impeachment, pandemia, crises fiscais, oscilação de juros e intensa volatilidade política. Ainda assim, os resultados da estratégia são impressionantes. Total desembolsado, R$308 mil. Patrimônio acumulado, R$1.518.986,04. Dividendos recebidos, R$472.381,37. Custo de aquisição, R$754.964,46. Ações acumuladas, 70.356. Eventos relevantes, desdobramento em abril de 2024. E tudo isso sem vender nenhuma ação, apenas reinvestindo os proventos. Esse é o verdadeiro poder dos juros compostos sendo potencializado em uma empresa sólida e estratégica. O gráfico mostra claramente a curva exponencial dos proventos e do patrimônio a partir de meados da jornada, justamente quando o volume de ações e os reinvestimentos passaram a atuar com força total. Mesmo com os ruídos de mercado, crises políticas e oscilações de preço, o resultado é sólido e incontestável. E mais, esse investidor teria hoje um volume de ações suficiente para receber dividendos mensais significativos sem precisar vender nada. Esse é o tipo de oportunidade que passa despercebida por quem olha apenas para a cotação, por exemplo. Mas quem entende o valor de se tornar sócio das maiores pagadoras de dividendos, colhe os frutos e colhe em abundância. Ou seja, o investidor plantou consistência lá atrás e vejam só, ele colheu tranquilidade agora. Esse é o tipo de oportunidade que passa despercebida por quem foca só em cotação, mas quem tem visão de longo prazo colhe os frutos, e muito. Essa é uma das maiores transmissoras de energia do país e, por atuar em um setor regulado, oferece alta previsibilidade e receita, além de margens bem robustas e uma política sólida de distribuição de lucros. Se você tivesse começado a investir R$10 mil em janeiro de 2013 e mantido aportes mensais de R$2.000 até dezembro de 2025,
Os resultados seriam impressionantes. Mesmo atuando longe dos holofotes da mídia, sem o glamour de empresas da moda, por exemplo, a Taesa mostrou que é uma máquina de geração de caixa. E o mais importante, uma distribuidora consistente de dividendos, mesmo em cenários econômicos bem desafiadores. Vamos ver os números atualizados dessa simulação feita no aplicativo AGF. Desembolso total de R$ 308 mil. Patrimônio acumulado de R$ 1.093.460,33. Proventos acumulados R$ 498.337,50. Ações acumuladas R$ 32.189. Tudo isso sem vender nenhuma ação, apenas reinvestindo os dividendos recebidos ao longo do tempo. Olha, essa simulação mostra como o efeito dos juros compostos atua com força sobre empresas sólidas e consistentes. Mesmo com crises políticas, mudanças regulatórias, oscilações de mercado, ruídos externos, a trajetória da Taesa foi de crescimento estável e previsível até aqui. Repara no gráfico, a curva dos dividendos cresce com consistência ano após ano, e o patrimônio total ganha força conforme o volume das ações aumenta. E o mais surpreendente, os dividendos recebidos, 498 mil, já superam metade de todo o patrimônio acumulado e continuam crescendo mês após mês. Isso mostra que mesmo que o investidor parasse de aportar hoje, a renda passiva seguiria pingando na sua conta. Agora vamos imaginar o que poderia acontecer se você mantivesse essa estratégia pelos próximos 10 ou 15 anos. Com disciplina, reinvestimento e boas escolhas como Taesa, você vai estar cada vez mais perto da liberdade financeira que tanto busca com seu salário, se transformando de fato em uma renda passiva mensal real, previsível e crescente. CSMG3, Copasa, também merece destaque. Ela atua no setor de saneamento básico, um dos mais resilientes e estratégicos do Brasil. A empresa tem boa geração de caixa, um histórico sólido de distribuição de dividendos e está num setor com baixa concorrência e alta estabilidade. Em tempos de incerteza, Copasa é sinônimo de consistência. Agora vamos atualizar a simulação com dados reais extraídos do app do AGF, considerando o investidor que começou a sua jornada lá atrás, em janeiro de 2013, com investimento inicial de 10 mil e aportes mensais de R$ 2.000 até dezembro de 2024. E os resultados falam por si só. O total desembolsado foi de R$ 308 mil, enquanto o patrimônio acumulado foi de R$ 1.677.257,40, enquanto os proventos acumulados foram de R$ 464.913,19, enquanto a quantidade de ações acumuladas foi de 63.245. Um evento relevante. Em novembro de 2020, a empresa realizou um desdobramento de ações na proporção de 3:1, aumentando o número de ações sem alterar o valor investido. Essa curva ascendente que você vê no gráfico, especialmente a partir de 2020, não é mágica. É o efeito dos juros compostos, do reinvestimento contínuo dos dividendos e da consistência dos aportes mensais. A Copasa não é uma promessa de retorno explosivo. Ela é uma geradora silenciosa de patrimônio. E mesmo sendo uma estatal sujeita a interferências políticas e à volatilidade do noticiário, a Copasa entrega resultados sólidos porque atua em um setor essencial. Água e saneamento são demandas permanentes da população, com ou sem crise, com ou sem manchete. Agora, repare nesse próximo ponto. O investidor aportou, tirou do bolso 308 mil ao longo de todos esses anos, mas já recebeu quase 465 mil apenas em dividendos. Isso significa que só com os proventos ele já teve mais de 150% do valor investido retornando direto para o bolso sem precisar vender nenhuma ação. Essa é a força de empresas que atuam em setores bestes e quando combinadas em uma carteira diversificada, como a gente viu com o Banco do Brasil e Taesa, elas podem construir uma verdadeira aposentadoria com renda passiva recorrente, previsível e crescente. Agora, imagine seguir firme nesse plano pelos próximos 10 ou 15 anos. Imagine o que isso pode representar para a sua segurança e a segurança da sua família, para a liberdade e tranquilidade financeira lá na frente. O
BB Seguridade é uma das empresas mais lucrativas e previsíveis do mercado brasileiro. Atua no setor de seguros e previdência privada, com margens elevadas, alta distribuição de lucro e baixo nível de risco operacional. É o tipo de empresa que muitos chamam de vaca leiteira, porque entrega dividendo de forma constante em quase todos os semestres, mesmo diante de crises econômicas. Para entender o impacto dessa estabilidade na construção de patrimônio, vamos analisar uma simulação com base nos seguintes parâmetros. Investimento inicial de R$10 mil em janeiro de 2013. Aportes mensais R$2.000 até dezembro de 2025. Total investido, desembolso, R$302.000. E agora, os resultados. Patrimônio acumulado, R$ 835.727,85. Dividendos recebidos, R$ 297.808,91. Quantidade de ações acumuladas, 23.535. Evento relevante, desdobramento de ações em março de 2013. O gráfico deixa muito claro. Ao longo do tempo, mesmo sem explodir em valorização de cotação, a BB Seguridade entregou resultados consistentes. A curva dos proventos cresce de forma contínua e previsível, reflexo de um negócio resiliente, com receitas recorrentes e capacidade de repasse em cenários inflacionários. Mesmo com um total aportado de um pouco mais de 300 mil, o investidor já teria quase esse valor retornado apenas em dividendos. E o mais interessante, sem vender nenhuma ação, ele seguiria recebendo renda passiva de forma crescente apenas pelos lucros gerados pela própria companhia. Por fim, Vive T3, que é a Telefônica Brasil, ou a Vivo, como vocês conhecem. A Telefônica Brasil, dona da marca Vivo, é uma das lideranças do setor de telecomunicações no país. Atua em um segmento essencial, prestação de serviços de voz, dados e banda larga, com uma base de clientes recorrente, alta geração de caixa e um histórico muito sólido na distribuição de proventos. Apesar de ser um setor menos glamouroso aos olhos do mercado, as telecoms acabam oferecendo o que todo investidor de dividendos busca: estabilidade, previsibilidade e constância no pagamento de lucros. A Vivo é um ótimo exemplo disso. Agora veja o que teria acontecido se em janeiro de 2013 um investidor tivesse começado com um aporte de R$10 mil e mantido R$2 mil por mês até dezembro de 2025. Resultado da simulação no app AGF. Total desembolsado, R$308 mil. Patrimônio acumulado, R$962.931. Proventos acumulados, dividendos e juros sobre capital próprio, R$439.656. Custo de aquisição, R$747.650. Quantidade de ações acumuladas, 32.324. Durante esse período, a empresa passou por eventos muito importantes, como por exemplo a unificação das duas classes de ações, grupamento e desdobramento de ações em abril de 2025. Mesmo assim, o investidor que seguiu com disciplina e reinvestimento foi amplamente recompensado. O gráfico mostra claramente o efeito exponencial da estratégia. À medida que os proventos se acumulam e são reinvestidos, sobre uma base crescente de ações, a curva patrimonial acelera. E tudo isso sem vender uma ação sequer. Essa é a prova de que setores considerados estáveis podem ser os pilares mais seguros para quem quer viver de renda. E que a combinação entre constância de dividendos e paciência é extremamente poderosa. Ao lado de nomes como Taesa, Banco do Brasil, Copasa e BB Seguridade, a Vivo completa uma carteira previdenciária forte, resiliente e geradora de renda real, mesmo em cenários desafiadores.